nós estamos mais uma vez iniciando e apresentando para você o nosso podcast de ciência, tecnologia e inovação. Pode ser mais, é um patrocínio, uma promoção, uma organização da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC, que tem também o apoio da Universidade Estadual da Paraíba e da Fundação Parque Tecnológico. E nosso trabalho aqui envolve permanentemente o apoio e a articulação com as universidades Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFPB, o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, que são as instituições paraibanas envolvidas diretamente com ciência e tecnologia, sejam elas em âmbito nacional ou de origem da União ou em âmbito estadual. E nós queremos aqui com esse trabalho fazer com que você, oferecer a você alternativas para o conhecimento da ciência, para que você possa desmistificar muita coisa que se fala acerca não somente da ciência, mas também dos cientistas, das cientistas, das pessoas que no seu cotidiano fazem um trabalho diferenciado, que é um trabalho voltado para o conhecimento da realidade, seja ela da física quântica, da física pura, da física aplicada, da matemática, das ciências da saúde de modo geral, das engenharias, das ciências humanas, das ciências sociais, enfim, em todas as áreas do conhecimento, da filosofia. O que nós queremos aqui é trazer o conhecimento de forma popular, para que as pessoas, para que você possa compreender cada dia mais e entender como funcionam as coisas sem necessariamente ter que estar acreditando em tudo que disserem. Aqui nosso projeto não é esse. Nosso projeto é trabalhar com o conhecimento científico, e o conhecimento científico sempre traz aquilo que nós chamamos de verdade científica. E a verdade científica, ela é verdade hoje, pode deixar de ser amanhã, daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos. Há teses da ciência que são abraçadas pela comunidade científica durante 100 anos, e alguém vem depois e descobre ou prova que havia um erro naquilo ali, faz um ajuste. E a ciência é assim, não é dogmática. A ciência está em permanente mudança, assim como a vida, como a sociedade. Então, e para falar desse mistério, para falar de ciência, para falar do fazer científico e também das atividades de modo geral, nós estamos aqui hoje com a professora Mônica Tejo. A professora Mônica é diretora do Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, que fica em Campina Grande, e antes de ser diretora do INSA, é professora, pesquisadora da área de engenharia de alimentos. Mas eu sei que a sua formação original é em farmácia, né? E eu, como eu tinha dito antes aqui, eu conhecia vários parentes seus, né? Antecedentes, ou não, eu já ia dizendo antepassados, né? Mas não, é outra coisa. Mas a conheço há poucos anos, desde a época do seu ingresso como diretora do INSA. E eu estava à frente da reitoria da UEPB naquela época. Mas eu queria que você aqui, para começar aqui, que você me dissesse o que foi que a levou a estudar farmácia, porque eu fico imaginando assim, quem vai para a farmácia vai imaginando que vai fazer farmácia ou bioquímica, vai lidar com medicamentos, com fitoterápicos ou com a farmácia de modo geral, e a bioquímica, que é a parte de laboratórios, né? Aquela parte de análises clínicas e tal e tal. Aí você vai para a farmácia e depois migra para a engenharia de alimentos no mestrado. E segue no doutorado, mesmo não sendo em engenharia de alimentos, mas vai estudar processos. Então, que tem uma relação já direta também, provavelmente com essa continuação da formação. O que a levou no início, eu queria entender, porque o objetivo nosso é tentar mostrar também como é que é a construção da carreira de cada pessoa. E como é que você se viu pensando em estudar farmácia e hoje se vê como, na prática, não é engenheira de alimentos, mas com a pós-graduação, mestrado e doutorado na área, de alguma maneira é como se o fosse. Como é que construiu essa história? Bom, Rangel, de início eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui um prazer com você, nosso. né? Com vocês aqui da FAPESC. A FAPESC sempre parceira nossa de primeira hora. E você, principalmente, a minha admiração como professor, como reitor e como colega de trabalho, amigo próximo. Como você bem falou, conhecia todo mundo da minha família, me conheceu por último. Mas que bom na vida a gente ter referências. Joaquim, que toca bossa nova muito bem, que é compositor,
Joquinha Tejo, para quem não conhece, ele é cardiologista. Não, Joquinha é juiz. Ah, é juiz, de desculpa direito, que... Não, e agora quando eu fui falando, eu fui lembrando que Gabi do O fala permanente nele. Fala muito nele. Que na minha família eu tenho Joquinha e Jocão, né? Que vez são por os outra, mesmos nomes, vez por outra a gente encontra com ele no Picanha 200. Isso. Geralmente no horário mais tarde, assim, né? Tocando violão, batendo papo e ele com aquela sutileza lá mostrando. E William Tejo, meu avô. Que foi seu avô, que eu conheci também de muito tempo aqui como um grande personagem da vida de Campina Grande, né? Verdade. Mas desculpa, eu interrompi. Faz parte da história de Campina, né? Realmente tem o meu tio que é Jocão e Joquinha, que são João Jorge, todos dois, por homenagem ao meu bisavô. E na família um é médico e o outro é juiz. E eles dois também são referências aí na vida. Joquinha ama bossa nova e quando minha mãe era jovem, eles cantavam juntos nos festivais aqui de Campina Grande, né? Joquinha tocava violão e minha mãe cantava. E faziam aí uma dupla bem interessante naquela época lá do Estadual da Prata e dos festivais. Você é natural de Campina Grande? Sou natural de Campina Estudou Grande. farmácia na UF? Não, estudei farmácia em João Pessoa, na UFPB. Isso. Morei minha vida inteira aqui em Campina Grande, né? Fiz ensino médio, tudo aqui. E passei, na época era vestibular, então não sou muito novinha. Cala a boca, a gente faz de conta que nem vive isso, né? Não pode nem falar nesse nome. A turma mais nova não sabe o que é vestibular. Eu fiz o unificado ainda do tempo que era URNI e o UFPB, só existia o UFPB. Então, eu vou entregando o tempo. Na minha época eu fiz vestibular, né, e fui para João Pessoa fazer farmácia. E sua pergunta, por que farmácia, como foi a minha trajetória de vida relacionada à academia. Então, eu tinha o sonho da minha vida, na verdade, era de ser professora universitária. Pelo fato do meu pai ser professor universitário aqui de engenharia elétrica, né, que todos conhecem como Merinho, e minha tia Bibi também, todo mundo da minha família era professor universitário. Quando não era professor universitário, era médico ou juiz. Então era bem uma divisão bem assim. E sempre tive essa motivação na minha vida por buscar conhecimento. Então minha família, ela sempre motivou muito o conhecimento, o buscar conhecimento. E as nossas conversas em Natal, Ano Novo, verão, que a gente ia lá para a Praia do Poço, para a casa da minha avó, né, mãe do meu pai, a gente sempre tinha muitas conversas entre os primos relacionadas à profissão, à carreira e o que a gente queria ser quando crescer, e sempre eram profissões ligadas à educação, ao conhecimento, à transmissão de conhecimento pelos valores da família. E dessa forma eu descobri a farmácia como uma curiosidade, porque era um curso que eu via como um curso muito completo, que eu poderia estudar química e biologia, que eu gostava muito, né? E sempre gostei muito de estudar bioquímica, principalmente, que é quando a gente junta os dois conceitos. E fiz toda a relação com a farmácia. Isso, para a farmácia. Fui morar em João Pessoa, desde o primeiro período sempre fui muito curiosa. Eu digo que eu sou empreendedora da minha vida e dos estudos, então sempre busquei muito conhecer, aprender e fazer com que a minha vida ela conseguisse alcançar novos rumos a partir do conhecimento dos estudos. E dessa forma eu finalizei o curso de farmácia e logo ao fim, o nosso Luiz, eu escolhi fazer um mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Porque eu via que tanto a indústria, que à época a gente tinha uma divisão de ir para a indústria, que era a parte de manipulação de medicamentos, e a parte de bioquímica em si, eram áreas que, digamos assim, tinha muita gente que fazia. E a parte de alimentos acabava não tendo uma grande quantidade de farmacêuticos enveredando para essa linha. E eu via que, por exemplo, muita gente da química industrial, né, que vai para alimentos. E nessa época, a representante na CAPES da área de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, era farmacêutica. E eu sempre olhava isso com bons olhos e pensava, então farmácia tem uma linha boa para essa área, para essa linha. E fui para fazer ciência e tecnologia de alimentos. Fui muito motivada pelo meu pai, à época,
que ele fez uma campanha para mim muito grande para eu fazer o mestrado. E eu não queria de início, eu dizia, não, pai, eu vou fazer primeiro indústria bioquímica, depois eu faço mestrado. E ele, não, você terminou a graduação, tem que fazer logo o mestrado. O negócio de estar fazendo outra graduação, perdendo tempo, não, você tem que entrar logo no mestrado. E assim eu fiz lá no CT, lá em João Pessoa, né, o mestrado de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Passei. Fiquei com o meu orientador, que era um indiano, o nome dele era Pushkar Singh Bora. E esse professor, ele foi um mentor na minha vida acadêmica, porque eu aprendi muito com ele. Aprendi nos desafios mesmo, da cultura, né, de ter essa... Interessante, eu acho que todo mundo teve em algum momento da trajetória uma professora ou um professor indiano. Que assume esse papel, né, que assume esse papel de mentor. Gosta por algum tipo de afinidade ou por atitude da pessoa, do estudante ou da estudante, desperta às vezes naquele professor, professora, um jeito diferente de dizer assim, eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou guiar aqui. Eu tive um professor assim, Israel, na minha graduação, Israel do Nascimento, filho, na psicologia na UEPB, que eu às vezes digo, ele foi meu tutor, meu guru, meu guia em muita coisa assim, a partir dos últimos anos da graduação, e mudou minha vida muito aquela atitude dele de me dar a mão, assim, me guiar um pouco na formação. E ele me desafiava, porque a cultura indiana é muito rígida, né, relacionada a conhecimento. E ele, na época não existia celular, não existia muita tecnologia assim, e ele ligava para mim quase todos os dias, umas 7, 8 horas da noite. Eu morava numa república, dividindo apartamento com mais 2 meninas, e quando dava 7, 7 e meia da noite, o telefone fixo, né, tocava, isso. As meninas já ficavam falando, ô Mônica, vai atender que é professor Bora. E ele ligava para mim para perguntar, você está estudando? Olha, você está estudando, amanhã o seu experimento é sobre isso, você já estudou? Então ele me provocava muito com relação ao estudo, né? E ele no finalzinho, ele já estava com Alzheimer, e eu também sofri muito, porque ele me mandava fazer as coisas no laboratório, daqui a pouco ele esquecia, aí perguntava, quem mandou você fazer isso, menina? Aí eu chorava, porque eu dizia, foi o senhor! E foi uma época bem assim, engraçada, bem mas também bem tensa. Envolve uma tensão, um conflito, mas também tem situações... Sim. São cômicas às vezes. E foi muito bom, assim, eu sou muito grata por ter tido ele também na minha vida, né, feito parte dessa história de mestrado. Lá em João Pessoa também. Lá em João Pessoa também. Aí quando eu finalizei o mestrado, eu passei no concurso para ser técnica de laboratório da UEPB. E fui assumir o laboratório de bioquímica. Quer dizer que você tem a UEPB em sua vida também. Meu primeiro emprego, Rangel, foi... ser técnica de laboratório concursada na UEPB, aquele concurso que teve quando a UEPB... 2006, por aí, 2006, isso mesmo, 2006, iniciozinho de 2007. Vim para a UEPB, assumi o concurso. Eu participei de tudo aquilo, eu era assessor da reitora na época. Me lembro, era a professora Marlene, que era a reitora. E aí eu fui assumir o laboratório de bioquímica como técnica de laboratório, fiquei 3 anos, cumpri meu estágio probatório na UEPB como técnica, e fazia também meu doutorado com o professor Flávio Honorato, que eu acho que você deve conhecer. Sei quem é. E a professora Eliane Rolim, que era da UEPB. Também conheço. Então, desenvolvi meu doutorado todo em parceria com a UEPB. A UEPB fez parte da minha formação também. E fiz o doutorado aqui em Campina Grande, em Engenharia de Processos, pelo fato de estar concursada na UEPB. E também foi muito bom para mim, né? Porque eu conciliava as minhas ações, fazia experimentos para os alunos do curso de farmácia e de biologia, né? Então, complementava também a minha formação nesse período de tempo. A pesquisa estava começando na UEPB, né, naquele período? Isso. A gente estruturou muito os laboratórios, que ainda estavam naquela época de organização. Uma fase boa na UEPB naquele tempo. Dinheiro chegando, depois tirar tudo de novo. Laboratórios, era. E foi muito bom para mim. E eu me descobri, como eu falei, como empreendedora da minha vida. Que eu sempre fui muito acelerada e sempre busquei sempre mais, né? Então, daí eu comecei a fazer concursos. Você fez um MBA também, empreendedorismo? Fiz, inovação. Já mais adiante ou logo depois do doutorado? Então, depois do doutorado, eu passei no concurso da Federal, da Universidade Federal de Campina Grande. Aí no foi pro processo sertão. de
interiorização das universidades, que foi aquele reúne, né? Isso. Foi quando surgiu os campos fora de sede e abriu o campus de Pombal e foi feito um concurso grande e várias vagas foram preenchidas e surgiu uma vaga que eu me adaptava a ela, eu fiz o concurso e passei e fui morar em Pombal. Isso a gente já estava ali em meados de 2010, foi quando eu entrei na UFCG, pedi a exoneração da UEPB e fui para a UFCG assumir o meu concurso, que eu tanto sonhava de ser professora federal, como meu pai era, né? Então, levando aí a carreira de sonhos também para colocar como realidade na vida. E fui para Pombal, morar numa cidade de 34 mil habitantes, que não tinha sinal de trânsito, que não tinha supermercado, né? Tinha mercadinho para fazer a compra com aquelas cestinhas do lado. E foi um desafio muito grande para mim quando eu cheguei em Pombal. E, como eu falo, tudo na vida tem um sentido. A grande maioria dos meus alunos, eles vinham da zona rural. E isso começou a me provocar muito, a situação da qual eles se encontravam como pessoas, como alunos que vinham da zona rural para estudar numa cidade um pouco maior, ou vinha do sítio para a cidade, né, como eles dizem, para a rua, para estudar. E eu comecei a ver a realidade da zona rural do entorno da universidade. Desculpa, eu lembrei de uma coisa agora. Eu vivi em Juazeirinho até 17 anos, né? De vez por outra eu estou com os amigos em algum lugar, eu digo assim, eu vou na rua resolver um assunto. Alguém diz, você está no sítio? Porque quem morou, mesmo numa cidade pequena, muito pequena, mesmo na cidade, às vezes, é como se sair para Campina Grande para comprar alguma coisa, sair para algum lugar, vai na rua, não está indo no centro, em algum lugar. Assim. E a gente leva, né, o costume da fala. Eu não deixei, não. E aí foi quando a gente começou a ver que a zona rural de Pombal era uma zona rural muito rica, que tinha uma potencialidade de estudo, de desenvolvimento, de impacto muito grande. E foi quando eu comecei a provocar os meus alunos em sala de aula para que a gente conseguisse fazer com que tivesse sala de aula invertida, né? Que a gente conseguisse levar elementos do que a gente trabalhava na sala, dentro do muro da universidade, para que a gente pudesse também beneficiar as pessoas que estavam na zona rural. Então, com isso surgiu os nossos primeiros projetos de extensão lá em Pombal, com as comunidades que eram próximas e que a gente começou a trabalhar grupos de mulheres, grupos de jovens, assentamentos e principalmente com foco de cadeias produtivas, porque ligado à questão de alimentos, de produção de alimentos isso, com o lado empreendedor. Com o lado empreendedor. Foi quando eu desenvolvi o primeiro projeto de extensão lá na Universidade de Pombal. Né, já tinha feito o MBA ou foi depois? Não, isso foi antes do MBA. Essa experiência foi te estimulando também E todo mundo falava, você é líder, você tem um perfil empreendedor. E eu ria e dizia, eu sou nada, eu sou farmacêutica, né? Eu sou professora, eu não sou empreendedora não. Esse negócio de empreendedor é para administrador, não sou administradora não. No começo eu não sabia nem direito o que era empreendedorismo, porque a gente não tem isso na grade curricular de antigamente. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem uma visão bem mais positiva. E foi quando eu comecei a fazer esses projetos de extensão e, à época, teve um edital do PEASA, que é o Programa de Estudos e Ações para o Semiárido daqui de Campina Grande, que eu submeti um projeto. Acho que é o primeiro programa, né, o PEASA, o primeiro programa que destaca essa questão do semiárido como uma área diferente e buscar programa. Claro, tem a SUDENE, mas dentro das universidades, a conjuntura me parece que é o primeiro que vem como um projeto de longo prazo, né? E era um recurso de investimento bem pequenininho, mas tinha um edital que tinha um investimento. Vicente já era do PEASA? Vicente era do PEASA. Vicente já é antigo. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui contemplada com os alunos, a gente escreveu a proposta para desenvolver o projeto lá em Pombal. E quando veio para Vicente o meu relatório do projeto, ele olhava o relatório e dizia, e ele mesmo conta essa história, ele dizia, caramba, que projeto é esse? Que relatório bem feito! Quem é que está fazendo isso? E Rocino, que trabalha com Vicente, né, que também é um querido nosso, e conhece todo mundo aí da zona rural da Paraíba e dos outros estados. Aí Rocino pegou e disse, uma professora lá em Pombal. Aí Vicente pegou e disse, vamos lá, Rocino, vamos ver o que é isso que ela está fazendo, não sei o que, está muito, muito certinho. Aí chegou lá em Pombal, eles se apresentaram, e foi assim que eu conheci Vicente e Rocino.
E a partir daí eles me convidaram para que a gente pudesse estar junto numa incubadora de impacto social, que é a IACOC, que é a incubadora do Parque Tecnológico da Paraíba. E eu comecei a trabalhar nessa incubadora, fazendo com que os empreendimentos rurais, que aí a gente já chama os grupos produtivos de empreendedores, de empreendimentos rurais, e foi quando surgiu a oportunidade de fazer o Empretec pelo Sebrae, e aí eu me descobri empreendedora. Destacando o apoio a mulheres. Sim, mulheres, jovens, né? Respeitando todo o espírito da vocação, de coletividade, de associativismo e da raiz, da cultura das pessoas que estão no campo. Respeitando tudo isso, mas trazendo realmente desenvolvimento, a dignidade, né? Fazendo com que os seus negócios eles sejam negócios que dê retorno financeiro para as pessoas também. Então, a gente começou a trabalhar e nesse trabalho de incubadora foi quando surgiu o MBA de Empreendedorismo e Inovação. Eu fui a primeira turma a fazer o MBA, eu fui aluna da primeira turma. E logo na sequência a gente já estava aí com 23 comunidades sendo impactadas. Já era remoto aqui. Ou ainda foi naquele Não, tempo do presencial? Foi presencial, isso ainda foi presencial. Isso eu estou falando de quê? 2015, 2016... E aí a gente começou a trabalhar com várias comunidades, então eu vivia no Cariri, aqui no Curimataú, lá no Sertão, a gente fazia vários apoios a várias comunidades rurais de diversos temas. Polpa de fruta, a questão de mel, né, enfim, lácteos, era um portfólio bem grande de produtos artesanais, produtos do nosso sertão, para que eles pudessem identificar a potencialidade e tentar fomentar a produção, isso. Organizar. Nesse processo, Rangel, foi tão legal, porque a gente conseguiu pegar as metodologias que se tem disponível para startups e a gente customizou tudo para uma linguagem do agricultor familiar. Então, hoje, você chega no campo com agricultores familiares, quilombolas, assentados, às vezes que não sabem nem ler e escrever, mas ele sabe o conceito de mindset, ele sabe o que é uma precificação do seu produto, ele sabe fazer uma estruturação de canal de comercialização. Então, ele aplica os conceitos. O Sebrae também, em algum momento? Também. O Sebrae também foi sempre parceiro nosso. Muito bem definido nessa linha. Né? Isso. E a gente conseguiu customizar toda uma estrutura metodológica para que os produtores eles conseguissem avançar em seus negócios sem perder a sua identidade, sem perder a sua vocação, a sua cultura, sem perder o coletivismo, o apoio às mulheres, aos jovens, né? E pensar sempre no impacto positivo que daria àquela comunidade. Com conceitos de economia solidária, fundos rotativos solidários, isso tudo a gente foi criando e trabalhando junto com vários parceiros para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma. Em 2017, a gente submeteu o nosso projeto para o Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional, na categoria Nordeste, Inovação e Sustentabilidade. E o título do projeto era Transformando Vidas na Terra de Celso Furtado. Porque Celso Furtado nasceu em Pombal. Campina Grande vai ter um prêmio Celso Furtado também agora. Já foi criado na Câmara de Vereadores, uma propositura da vereadora Jo Oliveira. Ah, maravilha. E já está sendo organizado, vai ter um seminário e vão definir também, vai ser um trabalho bem interessante sobre isso. Muito bom. E aí eu fui agraciada com esse prêmio. Sou a única paraibana, né, a ter recebido o prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. Ficamos muito orgulhosos com isso, com ser agraciada, né, por esse prêmio. E assim, foi quando tudo começou a acontecer, que a gente começou a ter mais investimento para fazer mais rodadas com outros empreendedores e dar oportunidade para que grupos produtivos no nosso sertão, da Paraíba, pudessem se desenvolver dentro de uma metodologia voltada para eles, mas promovendo os negócios de impacto. E a docência, como é que conciliando usava aí tudo. em que áreas especificamente? Porque às vezes a gente está apaixonado por uma área de trabalho e se envolve muito, mas às vezes na sala de aula você tem que estudar outras coisas e trabalhar com temas que não são necessariamente aqueles. Como é que você conseguiu conciliar lá nesse período essa questão com a sala de aula, com a atividade sempre foi acadêmica? fácil, pelo fato de trabalhar na linha de alimentos. Então, as minhas disciplinas, elas sempre foram voltadas
para que a gente pudesse ter controle de qualidade na indústria de alimentos, a questão de conceitos voltados à nutrição, né? Então, essas disciplinas que eram de tecnologias de alimentos, elas sempre se ligavam em algum momento com a prática. E eu sempre colocava os meus alunos, à época em Pombal, para fazer o desenvolvimento de aula prática com o pessoal do campo, com a comunidade. Então, a gente tinha aula direto com a comunidade. E eles amavam, porque era uma troca de saberes fantástica. Eles adoravam quando a gente sabia que ia ter aula de algum tema específico lá na comunidade, porque eles iam ensinar e aprender, né? Aprende às vezes mais. E a gente ia nesse cruzamento de ações. Foi tão legal que a gente conseguiu envolver os cursos lá de Pombal nessas ações de extensão. A gente envolveu engenharia de alimentos, engenharia ambiental, agronomia e engenharia civil. E todos os alunos, eles participaram em vários momentos das ações de extensão. Então, engenharia civil trabalhava o quê? Adequação de layout para a produção. Engenharia ambiental apoiava na questão da gente estruturava unidade de reuso, biogestor. Tem essas engenharias? Tem essas engenharias lá? Tem, que sim. bom. Então, a gente fazia com que todo mundo do centro acabasse participando em algum momento de algumas ações que beneficiassem diretamente a comunidade e não ficasse preso só na sala de aula. Então, era a forma que se tinha de interligar a docência com a extensão. E não deixando de lado também a pesquisa, né? Porque dentro desse meio tempo todo, a gente ainda tinha o laboratório, que funcionava muito bem lá em Pombal. Você é pesquisadora bolsista do CNPq, né? Sou. Como é que não é para chegar tem que ralar um bocado e produzir bastante, né? Um bocado. Não é só desenvolvendo projetos ou em sala de aula, tem que ter resultado mesmo na pesquisa, né? E foi bem legal, porque consegui... E lá não tinha a pós-graduação, né? Porque geralmente o pesquisador consegue mais um impulso na carreira de pesquisador quando tem um grupo de pesquisa mais sólido, quando tem um programa de pós-graduação envolvido, né? Lá em Pombal a gente tinha um mestrado profissional, que é de sistemas agroindustriais, depois surgiu o acadêmico, né, de sistemas agroindustriais também, do qual fiz parte da criação dos dois. E os alunos, eles sempre foram dedicados e trabalhavam de forma bem positiva com relação aos temas. Mas eu sempre incentivei muito também meus alunos da graduação. Né? Hoje eu tenho muito orgulho dos alunos que me acompanharam, que estão aí no mundo. Né, você está o quê? Na UFCG há quanto? 12, 15 anos? 13? Eu estou na UFCG desde 2010, eu tenho 13 anos. 13 anos. Eu saí, fiz uma conta rápida aqui, quase que... Com 3 de UEPB, eu tenho 16 anos de concurso público, né? Isso. Sou nova. Não vai se aposentar, viu? Esqueça a aposentadoria, viu? Porque quando você atingir tempo e idade, aí já vai ter mais outra reforma, aí você já vai... É da geração que talvez nunca se aposente. Eu sou movida a desafios. Sempre que tem novos desafios, eu me motivo e a gente sempre... E lá em Pombal, você chegou a participar da gestão? Não, em algum momento? Nunca quis, porque eu gostava tanto de trabalhar no campo. Então, eu ia tanto nos sítios, assim, eu sinto ainda muita falta. Depois que eu vim morar aqui em Campina, uma das coisas que eu sinto mais falta é isso. De ter a comunicação com os meus amigos lá, dos produtores rurais. Arranja um sítio aqui no Cariri de Campina Grande, aqui, porque ali o desafio... Enquanto eu vou ali em Queimadas tomar um cafezinho. O desafio é produzir aqui, nessa área aqui, que vai para dentro aqui, até chegar em Sumé, para aquele... pegando aqui esse caririzão todinho ali, até beirando ali, Juazeirinho, Gurjão, Taperoá, Livramento, chegando até Prata por aqui. É uma região desafiadora, né, para a produção de alimentos de modo geral, né, principalmente por conta da dificuldade, mas é um desafio para todos nós do semiárido, né, de tentar encontrar soluções, deixar de pensar em sobrevivência, né, é preciso desenvolvimento e pensar em conviver com as dificuldades, mas criando alternativas de desenvolvimento, né. E a gente já tem tanta coisa pronta, não
Não é verdade. Eu acho que tem. Que devia aplicar mais aquilo que já tem pronto. Imagina a quantidade de soluções que tem dentro das nossas pós-graduações. Não precisa ir longe, não. Tem muito. Aqui em Campina Grande, João Pessoa, Cuité, Sumé, as universidades que a gente tem no nosso entorno, todo mundo junto, a gente tem muita produção tecnológica. O que eu acho que falta ainda é fazer essa ponte do que tem dentro das universidades, do que a gente tem pronto, fazer um mapeamento e começar a fazer com que isso seja realmente utilizado no campo, utilizado para resolver os nossos problemas. É isso que a gente fica tentando fazer, né? Romper os muros das instituições de ciência e tecnologia para que as ações elas sejam aplicadas no dia a dia das pessoas e vejam o impacto disso de forma positiva. Tanto no desenvolvimento regional, como na questão da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter isso sempre como nosso guia. Sem dúvida. Há poucos dias eu estava numa roda de discussão, não lembro exatamente onde, e eu formulei um pensamento muito próximo a essa ideia que você coloca. Eu disse mais ou menos assim, é que se parassem hoje todas as pesquisas sobre as soluções para o semiárido e inserção, em 5 anos a gente não pesquisa nada. Vamos aplicar o que a gente já tem e aí a partir dessa aplicação vai vendo na prática o que é que funciona ou não e vai buscando desenvolver mais. Mas tem tantos estudos feitos e tantas coisas já identificadas que se tivesse um grande mutirão, né, dessa questão do bioma caatinga, da questão da água, da produção de alimentos para consumo animal, para consumo humano, o uso e reuso de água, você trabalha também com esses conteúdos, né? Enfim, a própria questão da produção, da organização da produção, o que produzir, como garantir que aquele produto seja produzido, mas chegue ao mercado, né? Tem o exemplo da Bahia, por exemplo, com o umbu, né? A Bahia já está transformando, já gerando riqueza com a cadeia produtiva do umbu, né? Resultado de pesquisas da Embrapa, resultado de pesquisas também do próprio estado da Bahia. Mas eu fico olhando aqui, eu considero que a gente tem das melhores produções de frutas da qualidade do umbu nativo do país, talvez do Nordeste todo aqui. E a gente vê pouca coisa, né, disso colocado. Pelo menos o resultado dessa pesquisa da Bahia já está sendo espalhado também para muitos lugares. Mas eu fico imaginando tantas soluções que existem. Então, se a gente começasse que tivesse, alguém fizesse uma estrutura que fizesse essa ponte entre aquilo que é produzido na ciência para chegar no cotidiano das pessoas, né? E essa experiência tem alguma relação dessa sua inquietação com a tentativa na sua área de conhecimento, de produção de alimentos, na engenharia de alimentos, na organização de comunidades? Como é que isso, de alguma maneira, moveu você a concorrer a se candidatar a uma vaga para ser diretora do INSA? Você lá em Pombal e, de repente, volta para Campina. Como é que se deu esse processo aí? Como é que foi o start assim, na tua cabeça para você? Eu vou tentar aquilo ali e vou ver o que é que eu posso fazer. Como é que queria entender? Foi bem desafiador, mas antes de falar sobre o meu processo do INSA, né? Eu digo que é o desafio INSA da minha vida. É interessante essa sua colocação com relação a entender o que a gente tem hoje, né? O nosso cenário atual. E a partir da identificação ou do mapeamento do nosso cenário atual, a gente começar a projetar o nosso futuro. Nessa inquietude, a mesma que você apresenta, Rangel, a gente desenvolveu no INSA um projeto chamado Programa Semiárido Sustentável e Inovador. Dentro desse Programa Semiárido Sustentável e Inovador, nós fizemos agendas estratégicas relacionadas a diversos temas. Por exemplo, o tema água. Então, a gente juntou os atores, tentou mapear os ativos, né, do semiárido, os 10 estados do semiárido. Quem trabalha com água? Quem faz o que com água? Isso já aqui no INSA? Já agora. Sim. E a gente tem uma agenda estratégica com ações de curto, médio e longo prazo para se atingir visão do futuro dentro desse tema de água. Eu fiz a pergunta para que você diga para as pessoas, porque eu inclusive, eu li todo o material produzido lá, bem interessante, inclusive. E assim, qual é a provocação nossa enquanto INSA? A gente conseguiu ouvir mais de 1.000 stakeholders, né? Mais de 1.000 pessoas distribuídas nos 10 estados.
aí sendo compostas por academia, sociedade, empresas privadas, poder público, e identificar o que é que a gente tem hoje, qual é o cenário que a gente tem hoje relacionado a esses temas, e fazer uma projeção de futuro. O que é que a gente precisa fazer de curto, médio e longo prazo para mudar um pouco o cenário relacionado a temas estratégicos do nosso semiárido. Então, a gente fez essa atividade com o tema água para a Caatinga, né? A gente fez também com o tema de proteção ambiental, visando o que a gente precisa fazer para que a nossa Caatinga ela seja preservada, a nossa biodiversidade animal e vegetal ela seja aproveitada de uma forma positiva. Fizemos também com a questão de produção sustentável, para que a gente pudesse tratar e observar como está sendo tratado no semiárido brasileiro o tema da bioeconomia. Isso. Fizemos também ações relacionadas à qualidade de vida, porque a gente sabe que a qualidade de vida das pessoas está intrinsecamente ligada ao quanto de tecnologia, o quanto de políticas públicas estão envolvidas, principalmente para a nossa região. E, por fim, a gente começou a trabalhar também em cidades inteligentes e sustentáveis, que a gente juntou todas as temáticas que foram levantadas e fez uma discussão direta com o poder público, principalmente, para que a gente conseguisse pensar e provocar as pessoas para pensar em um modelo de semiárido sustentável e inovador. Porque não é pegar a tecnologia em si e aplicar numa cidade como Taperoá. Eu vou colocar em Taperoá identificação facial, eu vou colocar em Taperoá IoT, eu vou colocar semáforo. Isso não existe para a nossa realidade semiárido, principalmente com municípios de uma densidade demográfica pequena. Então, mas a gente pode tornar o nosso município sustentável, a gente pode tornar mais inteligente se a gente colocar numa comunidade rural ou então em casas, em sítios, que é o que a gente chama, um sistema de reuso com aproveitamento da água de reuso para otimizar a sua produção agrícola. A gente pode colocar captação de água de chuva para que aquela água ela seja aproveitada de uma forma mais otimizada pelo homem do campo. A gente pode fazer fazendas solares. Alternativa de produção, falar isso. A gente produção pode de energia. fazer várias outras coisas que são mais simples, que são viáveis, que vai impactar diretamente a vida das pessoas que estão no semiárido e a gente está tornando os nossos municípios inteligentes. Mônica, me diga uma coisa, aproveitando aqui, queria refletindo aqui sobre essa questão da produção de energia que você tocou aí. Sim. E o modelo que está se colocando para o Nordeste todo praticamente, né, de produção de energia limpa, como se fala, tem aí a produção de energia eólica, fotovoltaica, né, a questão do hidrogênio verde que está na pauta agora também, mas o modelo de produção ele termina sendo mais uma vez reproduzindo a ideia de um modelo centralizado, empresarial e deixa as pessoas na mesma situação, né? Ou seja, por que não criar modelos descentralizados de produção de energia para que as propriedades, a pequena propriedade rural possa se organizar em cooperativas, se organizar em comunidades e produzir energia para eles. Sim. E o excedente poder também colocar. Não necessariamente pegar uma região todinha, uma enorme que chama fazenda de produção de energia, seja eólica, fotovoltaica, né? Me parece que é uma solução fenomenal, sem dúvida alguma, que se encontra da produção de energia. Não existe, na minha leitura, assim, não existe desenvolvimento não se consegue sem perdas, né? Perdas na área ambiental, né? O desenvolvimento da humanidade é esse, né? Se nós tivéssemos ainda... Uma balança, né? A humanidade avançou muito, né? Os celulares que nós temos, os equipamentos que nós temos, as edificações que temos, tudo isso foi à custa de destruição, em certa medida da destruição. Hoje a humanidade já percebe com clareza que, mantendo esse ritmo de destruição, nós podemos ter um problema grandioso lá na frente que ninguém sustente, com o planeta, com esgotamento de fontes naturais de energia, de outras coisas. Até aí tudo bem. Mas nós temos agora a oportunidade de fazermos coisas diferentes. E me parece que, em grande medida, repetimos modelos. Aí tem a ver com a questão da acumulação da riqueza, dos grandes conglomerados econômicos que querem manter
essa estrutura, né? E a questão da água, por exemplo, né? Que caminhos nós podíamos pensar assim? As soluções já existem. A questão da água, por exemplo, para nós do semiárido, ela já existe a solução, a transposição do São Francisco, essas questões todas, como é que é? Elas já estão resolvidas ou ainda tem muita coisa para se fazer? Coisa para se fazer. É aquela teoria que você estava comentando. A gente tem muita coisa pronta, mas a gente ainda tem muita coisa a ser feita, né? De aplicação do que a gente tem pronto. Então, quando você fala da transposição do Rio São Francisco, a gente tem um problema aí de revitalização de bacia tremendo. A gente tem as vilas produtivas que estão aí no entorno dessa transposição, que ainda precisa ser resolvido esse problema. A gente viu na privatização da Eletrobras, a contrapartida foi 300 milhões ano para a revitalização de bacia e tratar a questão das vilas produtivas. E aí, como é que está sendo pensado esse modelo? Né? Então, eu volto sempre a falar da questão do conceito de cidades inteligentes, de territórios inteligentes ou resilientes. Porque eu acho que para nós do semiárido, o conceito poderia ser comunidades resilientes ou cidades resilientes. Porque você tem já várias tecnologias sociais podendo ser implementadas e organizadas, testadas, para mostrar que realmente a ciência e a tecnologia, quando bem aplicada, ela vai dar uma resposta positiva para as pessoas que estão ali inseridas, melhorando a qualidade de vida, dando dignidade para as pessoas e trazendo desenvolvimento regional. Mas falta para nós, que somos gestores, líderes de alguma forma, né, e formadores de opinião, a provocação. Então, provocar os nossos pares, até quanto a gente está fazendo de estimular para que o que a gente tem pronto seja formado, pensado num modelo de território resiliente. Até que ponto a gente está chegando perto das pessoas que estão responsáveis pela política pública do nosso país e está dizendo, nós temos um sistema de reuso de baixo custo, não só do INSA não, do INSA, da Embrapa, da UEPB, da UFCG, da UFPB e de várias outras instituições que estão inseridas no nosso sistema. O quanto a gente está pegando isso aí e está colocando no campo e está vendo a realidade das pessoas mudar. É lá um pé de serra que tem na Bahia, que a gente foi colocar agora um sistema de reuso, que o homenzinho ficou lá morrendo de chorar, dizendo que não tinha nada no pé de serra dele. Ele tem o cemitério é do lado da casa, porque é tão longe que ele não consegue ir para a rua para enterrar você falou em cemitério, agora entendeu? Eu lembrei de uma coisa que... Então, é depois a provocação, Rangel. Isso me deixa muito... Assim, quando eu vou sempre a Brasília conversar nos ministérios, e o pessoal diz que eu sou muito vendedora de projetos, né? Porque quando eu começo a falar nisso, eu me empolgo de um jeito que assim, eu faço também com que as pessoas fiquem indignadas e tentem fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse também é o nosso papel. Fazer com que as pessoas elas vejam que tem solução, sim. O que falta é a gente pensar, planejar e executar. Aí a gente vai ver a mudança que a gente espera ter na nossa região. Você falando de cidades inteligentes, territórios inteligentes, cidades resilientes ou comunidades e assim por diante. É um paradoxo em alguma medida, né? Você tem o sujeito que mora na zona rural, ele pode pegar o celular dele ou uma caixinha e ele vem do roçado, né? E ele antes de entrar em casa diz, Alexa, liga a televisão, maravilha. Aí ele chega, a casa dele é inteligente, né? Ele chega e diz, Alexa, liga a TV. Ou então, Alexa, acenda o fogão. Sim, aí isso é uma casa inteligente. Aí eu vejo muito disso em grandes cidades, o que estão chamando de casas inteligentes, mas e o destino do esgoto daquela casa? É inteligente? As pessoas que estão morando naquela casa, qual o destino que dão para o lixo orgânico? Fazem coleta seletiva do lixo? Então as pessoas às vezes ficam imaginando que a tecnologia é só para isso, para você ficar sentado. Ora, para ficar sentado e vendo a televisão ali de longe, já tem um controle remoto. Aí não, o controle remoto não, eu vou dar um comando de voz. Qual a diferença de dar um comando de voz e usar o controle remoto? Você diminui
o uso de um músculo do braço e vai usar o músculo da língua, das cordas vocais. E assim, mas a gente não está, quando eu digo a gente, eu estou me colocando no meio, não está pensando em outras formas de organização inteligente da vida e do planeta, né? Mas eu queria fazer só esse, não é nem um contraponto, é um acréscimo, uma tentativa de emitir uma opinião sobre isso que você estava colocando. Mas a minha curiosidade ainda é como você chegou ao INSA. Vamos lá. Então, quando foi em 2019, as pessoas elas já sabiam que iria ter o comitê de busca do INSA. Inclusive, vai ter o comitê de busca. Tipo um concurso público, né? Um concurso público, isso. E tá para ter um novo concurso público que meu mandato está acabando. Finaliza agora em fevereiro. Finalzinho de fevereiro, início de março, encerra 2024? o meu mandato. 2024. Faz esse tempo todo? Já. É rápido, né? A gente vê assim, mas... Pegou a pandemia também, né, Gé? Eu peguei 2 anos e um pouquinho de pandemia. Atrapalhou um pouco. Eu encerrei meu mandato na UEPB no primeiro ano da pandemia. Foi um prêmio, assim, especial para mim. É bem complicado. O momento que a gente viveu foi um momento muito delicado, né? E como muito condição difícil, de gestão. muito difícil. E aí, o que aconteceu? Eu estava em Pombal, fui convidada para participar de um evento em Sobral, na Embrapa, Caprinos e Ovinos. E lá na Embrapa eu tive contato com várias pessoas, que foi um evento que Marco Bonfim, à época, era o gestor da Embrapa, e ele fez um evento que chamou pessoas que eram líderes relacionados a caprinos e ovinos. E né? você foi pensando em produção de alimentos? Eu fui para o evento da Embrapa como pesquisadora, dentro dos projetos que a gente desenvolve. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com várias pessoas e era muito engraçado, porque eu chegava num grupo, aí o pessoal fazia, Mônica, tu tá sabendo que vai ter uma seleção do INSA? Aí eu fazia, parece que vai ter. Aí eu fazia, pois você vai fazer. Aí eu fazia, não, eu não vou fazer não. Não, você vai fazer, você estuda, você sabe o que é o INSA? Aí eu fazia, sei, mais ou menos. Você vai estudar e você vai fazer. Aí eu ficava, né? Aí depois outra pessoa diferente. Mônica, fiquei sabendo que o INSA vai ter seleção. Aí eu disse, minha gente, olhem os diretores do INSA. Eram todos homens, mais velhos. Eu sou mulher. Foram 3, né? 3 ou 4, né? Foram 5, né? Foram 5. Manelito, Roberto Germano. Manelito, eu não estava colocando Manelito na lista. Manelito, Roberto Germano, Salcedo, Inácio Salcedo, Salomão e eu. Eu sou a quinta. Aí, e todo mundo rindo. Foi rápido para uma mulher assumir, viu? Porque tem estruturas aqui na Universidade Federal, né? Mas eu acompanhei há poucos dias que 50 anos, 70 anos e não temos nunca uma mulher dirigiu, né? E aí, nesse evento, todo mundo ficou meio que me provocando. Aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui falar com meu esposo. Aí eu falei para ele, eu disse, o pessoal tá querendo que eu veja esse negócio do INSA. Aí ele olhou e fez, meu Deus do céu, e tu vai? Aí eu ele é campinense? Não, ele é de Cajazeiras. E a gente morava em Pombal, né? Já estava mais pro sertão do que para E na época, estava tendo um edital de remoção interna na UFCG. Aí eu disse, tu faz o edital de remoção interna e eu vou fazer esse negócio do INSA. Se der certo é porque Deus quer que a gente vá para Campina e vai dar certo. Se não der certo, a gente já está aqui em Pombal com as coisas da gente tudo certinho, então pronto. Se der certo, Deus, não deu, tá tudo bem. Beleza, fizemos esse acordo. Ele fez o edital de remoção, passou. E eu fiz o do INSA e passei. Fiquei muito apreensiva, porque na minha família não tinha nenhum militar, à época a gente estava com um governo que era muito centralizado, né? E eu fiquei muito receosa por conta disso, porque eu não tinha nenhum tipo de influência política direta para ser conduzida como INSA. E no comitê de busca... É uma lista tríplice, né? Era uma lista tríplice, eu concorri com 9 pessoas, a minha banca foi bem diversa. E fiquei em primeiro lugar na lista tríplice, fui a Brasília ser entrevistada ainda, passei um dia inteiro sendo entrevistada pelo pessoal e fui escolhida como sendo a diretora do INSA. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu confesso que eu não esperava de ser, porque
enfim, por vários motivos, por ser mulher, por ser nova, enfim, vários outros motivos que a gente tem. E pela história também que eu carregava, porque eu pensava que não iria fazer sentido com a gestão ou com algum posicionamento. Nem tinha experiência anterior em gestão, né? Não, eu nunca quis, Angel. As pessoas sempre porque às vezes tem uma coordenação de curso, uma chefia de departamento. Sempre falavam, você não quer não, eu não quero diretora nem do saber. centro aqui. Não queria. Mas o INSA me despertou o desafio. E aí eu fui e estou aqui, já finalizando meus 4 anos de gestão. Entrei no Instituto com uma visão de planejar o futuro, então a primeira ação que foi feita foi realizar o planejamento estratégico, né, para que a gente pudesse ter indicadores de desenvolvimento e saber para onde vai, né, como diz a Alice do País das Maravilhas, você só vai ter resultado, souber para onde quer ir, não vai para lugar nenhum, né? Então a primeira ação foi desenhar esse planejamento estratégico, foi ouvir, fizemos um formulário, a época era pandemia, então a gente fez uma escutativa por formulários para saber linhas que poderiam ser atuadas. O INSA tinha 4 linhas de atuação e no primeiro regimento interno, após a minha gestão, a gente passou a ter 10 linhas de atuação direta, de estudos, né? Então houve essa mudança na estruturação do nosso regimento e das nossas ações. E com isso a gente vem trabalhando em cima dos nossos indicadores, sempre pautados na escutativa dos stakeholders, ou seja, de todo mundo que está envolvido dentro do semiárido. Fizemos as nossas agendas estratégicas dos temas, tivemos aí uma escutativa de mais de 1000 pessoas, como eu falei. E baseado nessas ações, sempre alinhado com a estrutura do Ministério, hoje a gente tem à frente também uma mulher, que é a nossa ministra Luciana Santos, aqui pernambucana, né, nordestina também. Para quem não sabe, o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, é uma estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A sede é em Campina Grande, mas a área de abrangência vai do norte de Minas, um pouquinho do Espírito Santo, subindo todo o Nordeste, né? Até uma área do Piauí e Maranhão. Isso, verdade. E a gente tem muito orgulho assim, de ter também e apareceu o INSA de novo aqui. Da gente ter uma ministra que entende e vive o que é o Nordeste, o que é a nossa região, né? E que tem esse olhar tão carinhoso para as nossas ações relacionadas ao Instituto Nacional do Semiárido. Mônica, uma coisa, você falou aí, falou da família, falou da sua origem, do histórico familiar, dessa relação que de alguma maneira a sua ideia de se tornar professora tinha muito a ver com o espelho, né, de você olhar para o pai, admirar de alguma forma pelo que ele dizia em casa, ou pelo que você ouvia falar também, mas outras pessoas na família. E depois você também se torna professora, vem para cá, casada, conseguiu conciliar o esposo também professor? Não, meu esposo é técnico de laboratório. Técnico de laboratório, mas da universidade também. Da universidade também. E a questão é, como é que você conciliou até hoje, consegue conciliar e equilibrar de alguma maneira, se isso te deu toda a tranquilidade e segurança até hoje, essa questão familiar? Eu sei que não é moleza, não é fácil, não é moleza não, é só dureza, né? Conseguir conciliar o trabalho, quem trabalha na atividade acadêmica, intelectual, atividade de pesquisa e atividade de gestão ainda, quando junta tudo isso, ninguém trabalha 8 horas por dia, não tem um expediente fechadinho, onde você chega às 8, sai às 12, volta às 2, sai às 6. Né? Tem reuniões, tem eventos, tem demandas, tem finais de semana, às vezes tem feriados. Como é que você conseguiu até hoje equilibrar tudo isso e com a família, você é mãe também, e como é que você conseguiu até hoje fazer essa engenharia aí e que garantias você teve? Eu sei que tem alguém, eu tenho muita gente que deve ter te ajudado muito para isso aí. Sempre. Deus manda anjos na vida da gente. E eu acho que eu fui muito privilegiada com os anjos que Ele me enviou. Que bom. Então, em todas as etapas da minha vida, se eu dividir minha vida em ciclos, eu vou ter sempre presença de anjos me acompanhando, me ajudando durante essa caminhada.
Por isso que eu acredito fortemente, assim, que eu tenho uma missão, que eu tenho de vida, de fazer alguma coisa, não sei se eu já cumpri ou se eu ainda vou fazer mais, mas que eu tenho uma missão. A gente só termina quando morre, quando não volta mais. Porque sempre, em todos os meus ciclos, eu tenho anjos. A questão familiar é uma questão bem delicada, né, Angel? Quase nunca as pessoas perguntam isso, acho que até porque ficam com receio de ouvir. Mas aqui eu pergunto a todo mundo, eu quero que a pessoa mostre esse lado, porque existe uma humanidade dentro da gente que às vezes quem está de fora acha que nem isso não é problema não, é tudo beleza. É nada, de jeito nenhum. E por ser mulher é pior. Pois é. Pode ter certeza disso. Sem o dúvida. homem, quando o homem ele tem esse protagonismo de gestão, de estruturação, né, de como a gente faz, de estar à frente de institutos, de organizações, para o homem acaba sendo um pouco mais confortável. Quando é a mulher, as coisas são bem mais difíceis. Então, graças a Deus, meu esposo, mesmo com brigas, né? Ele não gosta muito, fica chateado. Quando eu vou viajar, ele fica, e vai viajar de novo? E já vai fazer isso? E realmente é importante? Então, sempre tem esses questionamentos. As crianças, que não são mais tão crianças hoje em dia, né? Matheus já tem 14, Isadora tem 13. Mas hoje eles compreendem mais, tudo que eu faço eu compartilho com eles, para que eles também sintam orgulho das conquistas que a gente vem fazendo. Então, se eles se sentem parte, se eles sentem orgulho das ações, dos resultados, da postura, né, da força da mulher na posição do qual eu estou ocupando, as coisas vão ficando mais fáceis, mas a cobrança é muito intensa, ainda tenho brigas como todo mundo tem, né? E se não tiver, é porque não existe mais. Tem que ter conflito. A vida é porque você usou a palavra briga, mas às vezes para alguma pessoa pode pensar que é briga mesmo, não, mas é conflito, né? É. Conflitos, não existe vida sem conflito. É verdade. Pode ver na natureza, tem conflito. Tem conflito por conta da cadeia alimentar, né? Mas tem conflito entre árvores que disputam sombra, que disputam nutrientes do solo, né? Que umas às vezes fazem uma atividade predatória contra a outra, né? E assim por diante. Ou seja, a busca de equilíbrio ela é permanente e quando isso é humano, tem outras nuances, porque é uma subjetividade que envolve, não é só uma luta pela vida, não é só uma luta pela perpetuação da espécie ou renovação. Há todo um conjunto de nuances aí, subjetivas do afeto, né, das escolhas, dos projetos de vida, então é sempre uma complicaçãozinha. Tem que ter muita ciência e arte aí, né? Muita habilidade de engenharia, né, para conseguir. E meu esposo, de vez em quando, ele olha para mim e faz, se fosse eu não aguentava não. Ele diz sempre isso. Então, assim, eu vejo a admiração também em cada conquista, em cada etapa superada, sabe? Não só do meu esposo, mas da minha família como um todo. Então, ver demonstrações de carinho, dizendo que são orgulhosos de tudo que eu faço e fiz, e ver o carinho e esse orgulho na vida das pessoas, né? Das pessoas para comigo, isso é muito bom, me motiva muito e ajuda a ter força para seguir. Com certeza. E a atividade acadêmica diminuiu com o INSA? Como eu sou cedida, né? Eu sou professora da UFCG e sou cedida ao Ministério. Então, hoje eu não estou na minha atividade acadêmica. Você se afastou completamente da atividade acadêmica. Porque quando a gente assume esses cargos de liderança, né, de gestão, a gente deixa a questão acadêmica. E como é MEC e MCTI... No INSA você é gestora, não é pesquisadora. Eu sou gestora, mas eu sou gestora e pesquisadora, porque eu ainda sou pesquisadora CNPq, eu sou há 6 anos já. Então, eu preciso manter minha produção ativa. Então, ainda tenho alguns orientandos de mestrado e doutorado, e aí vai levando para conseguir fazer com que as pesquisas elas fiquem aí ativas. Também, né? Mas muito bem. O que move, é o que eu amo fazer, Angel. Eu acho que, como eu falei, eu sou movida a desafios. E quanto maior é o desafio, mais a empolgação e a determinação para mostrar. Que bom. Que bom. E tem muita coisa ainda para ser feita, né? Eu participo de muitos debates sobre essa questão do semiárido, sobre as questões hoje mais do que antes, por conta também da minha atividade na Fundação de Pesquisa.
é um tema que voltou mais, está mais presente hoje também na minha vida, mas eu percebo muito isso. Há muitas ramificações de áreas do conhecimento e que, de fato, é preciso tratar com a especificidade do bioma Caatinga, da região toda do semiárido brasileiro, para que a gente possa ter, de fato, políticas públicas, um olhar diferenciado para o semiárido e, naturalmente, políticas que esse olhar diferenciado tem que ser traduzido em políticas públicas que possam criar uma condição para que as pessoas possam bem viver melhor no lugar que escolheram para viver, o que a vida escolheu para que as pessoas vivessem. Eu costumo dizer que não funciona para o nosso semiárido Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. A gente tem que estudar uma ação, uma política pública que seja para o semiárido brasileiro. Não adianta pegar ações que têm dado certo em outras localidades no nosso país é muito grande, né, que não vai dar certo. A gente precisa pensar de forma mais assertiva, otimizada e vendo realmente as nossas características diferentes, para que as coisas elas realmente sejam positivas e as pessoas elas melhorem a qualidade de vida nesse ambiente tão lindo, tão gostoso que a gente vive. É bom demais, eu gosto mais. Mônica, muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado aí por esse tempo que você dedicou aí da sua vida, do seu trabalho para essa prosa aqui sobre... Na verdade é sobre trabalho, mas é sobre vida em todos os sentidos. É isso que nós temos essa intenção de trazer para cá a humanidade de cada pessoa que possa ser também de forma bem serena, mas que as pessoas possam conhecer melhor cada um que faz esse trabalho. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de mostrar um pouquinho, né, do que a gente faz e de quem eu sou, de onde eu vim. E é isso, agradeço imensamente e conto sempre com a nossa parceria do INSA, do Instituto Nacional do Semiárido. Com certeza. Falou no nome, ela aparece aqui, é um comando aí de inteligência artificial, ou é inteligência natural, humana, né? É verdade. Estamos juntos, né? Como parceiros sempre, de primeira hora, e o que precisar, a gente está aqui para ajudar e para fazer a diferença. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Tá bom? E você que assistiu até agora, se você está vendo esse podcast, curta, compartilhe, divulgue com as pessoas que você conhece para que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente e quanto mais pessoas, melhor. O nosso objetivo, como pode ser mais, é discutir a ciência, é discutir a tecnologia, discutir inovação, mas acima de tudo mostrar que quem faz ciência, mostrar que a ciência ela é acima de tudo uma ação humana, ou seja, nós queremos humanizar cada dia mais também a sociedade e assim contribuir em todos os sentidos com o processo civilizatório. Muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo episódio.